Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós leremos do verso 43 até o verso 51. Esse é um texto muito conhecido, acredito que pela maioria aqui presente. Então, se você puder, leia a palavra de Deus agora comigo com atenção. João 1, do 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abaixa sua cabeça mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor, ó Pai. Grandioso és Tu. Nós não merecemos e não somos dignos, ó Pai, de estarmos diante do Senhor, prestando um culto a Ti. Mas o Senhor, por meio de Jesus, nos dá esse privilégio. Nos dá o privilégio de poder, como Sua família, como Seu povo, louvá-lo, bendizê-lo, engrandecer o Teu nome. Nesse momento agora nós estamos diante da Tua sagrada palavra. E aqui estão os Teus filhos, ó Pai. Não permita que nada da minha carnalidade, da minha humanidade atrapalhe aquilo que o Senhor tem a falar ao coração da Tua igreja. A começar por mim, por cada um que aqui está, que o Senhor nos alcance com o Teu poderoso Evangelho e nos conduza para o centro da Tua vontade, ó Pai. Essa é a nossa oração no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós corriqueiramente nos frustramos, não é? Sempre que algo não sai como a gente esperava, as nossas expectativas são frustradas, e é sempre difícil lidar com frustração, né? Talvez você seja daqueles que pede um hambúrguer sem cebola, e aí vem um hambúrguer cheio de cebola, né? Ou então você é daqueles que programa aquele passeio em família ao ar livre, marcou a data, aquele sábado, quando chega no dia, a chuva forte foi convidada também, e aí seu passeio cai por terra aí, infelizmente não acontece. Talvez você seja daqueles que, por morar em São Paulo, sabe que um dos maiores desafios aqui é gerenciar o trânsito paulistano, não é? E aí você procura fazer o quê? Acordar mais cedo, pelo menos uma hora, meia hora antes. Só que aí você vai lá e acontece um acidente, e aí São Paulo é São Paulo, né? E o trânsito te alcança mais uma vez. Frustração é assim, meus irmãos. A gente coloca uma expectativa, a gente alimenta uma esperança quanto a um resultado, e a gente vai, infelizmente, decepcionado muitas vezes. Mas existem frustrações que elas são caracterizadas pelo fato do resultado ser ou simples demais, ou fraco aos olhos humanos, né? Talvez você já tenha passado pelaquela grande frustração de participar de uma competição, de um concurso. Para quem é velho de igreja aqui, as gincanas de acampamento de igreja, em que você se dedica ao máximo ali, junto com a sua equipe, para poder ganhar. Depois de 3 dias de muito ali, labuta, de muito suor, você ganha. E aí naquela euforia da vitória, você recebe um prêmio, uma caixa de bis, que você vai dividir com mais ou menos 15 a 20 pessoas da sua equipe, né? É difícil, é complicado, é dureza para a gente muitas vezes. Mas talvez, ainda falando sobre viagem, se você não é da pessoa que é muito competitivo, talvez você já tenha lidado com aquele sentimento ruim da viagem dos sonhos que não encanta, né? Você fez todo aquele planejamento, você fez toda aquela pesquisa que você queria, você chega no local, ou é simples demais,
não é tão grandioso como era nas fotos, e aí você colhe mais uma vez o que? A frustração, até porque muitas vezes a cidade é até mais problemática do que você imagina. Por que as frustrações mexem com a gente assim? E por que principalmente a gente tem esse certo preconceito, se eu posso dizer assim, com os resultados que são simples demais, fracos demais? Talvez, meus irmãos, seja porque nós temos uma tendência de menosprezar sempre aquilo que aparenta fraqueza. Aquilo que é simples demais, a gente não dá tanto louvor. É ou não é? A gente é muitas vezes assim. Timothy Keller, saudoso Timothy Keller, no seu livro Encontros com Jesus, ele diz algo seguinte, que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Ele diz assim: sempre existem pessoas certas, as pessoas adequadas, as pessoas inteligentes, e abaixando o tom de voz, as outras. O modo de mostrar às pessoas certas, inteligentes e adequadas que você é igual a elas, é revirando os olhos quando pessoas ou lugares errados são mencionados. Já teve aquela experiência, né? Alguém cita uma região de São Paulo, você vê, daí não tem coisa boa. Alguém cita alguém para você, puxa vida, esse aí não. E a gente tem isso, porque talvez nessa pessoa, nesse lugar, existam características que trazem para a gente certa repulsa. Poxa, isso não é digno de louvor. Mas o que é curioso, meus irmãos, é que, no final das contas, esse sentimento, ele é fruto da própria influência do mundo sobre nós, muitas vezes. O mundo tem como objetivo reunir, a partir de nós mesmos, um certo empoderamento. A gente tem que buscar as forças que estão em nós, a gente tem que encontrar os melhores coaches e mestres, a gente tem que ter as especialidades do nosso currículo para que a gente possa ser digno e, a partir disso, nos mostrarmos acima dos outros. Só que qual que é a ironia de tudo isso? É que no centro da mensagem do Evangelho, se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você verá que está a mensagem de um Deus que escolhe se fazer fraco, escolhe a simplicidade, escolhe justamente aquilo que aos nossos olhos não é muitas vezes digno de louvor, a humilhação. E é curioso que o Deus transcendente que escolhe se humilhar, ele coloca a sua própria história como tema da história dos demais personagens da Bíblia. Talvez você vai se lembrar de nomes como Abrão, que lá, depois de muito tempo, já avançado em idade, ele é escolhido para ser o pontapé inicial de Deus na história de salvação. A gente lembra, por exemplo, de Jacó, o trapaceiro, aquele que puxa o pé. Ele é transformado por Deus para ser aquele que depois vai dar um nome ao próprio povo futuro de Israel. E como não falar da própria Israel, não é? Aquele que não tinha nada a oferecer dentre os povos, o mais frágil, o que não tinha poder militar, o que não tinha nenhum tipo de mérito, esse é escolhido para ser usado por Deus. E se os irmãos me permitem mais um exemplo, em um mundo onde ser fecundo, ter filhos, é receber a bênção divina, Deus escolhe justamente a estéril, aquelas que não podem ter filhos, para que sejam um instrumento dele, favor e graça sendo derramado sobre essas pessoas. Meus irmãos, no final das contas, o slogan da Bíblia é nunca de Jerusalém, e na maioria das vezes sempre de Nazaré. A gente sempre puxa alguém de lá. E essa passagem que nós lemos, ela ajuda a gente a pensar sobre isso. Ela ajuda a gente a pensar sobre os nossos preconceitos e as nossas frustrações. E de como o próprio Natanael aqui, um dos primeiros discípulos de Jesus, foi surpreendido justamente pela simplicidade de Jesus. Justamente pela simplicidade do nosso Mestre. Nessa manhã aqui eu quero pensar com os irmãos que é assim que Deus faz. Deus usa a pureza e a simplicidade do Evangelho para transformar céticos, ou seja, aqueles que não creem, em verdadeiros discípulos. É assim, na simplicidade da mensagem de Jesus, que pessoas são transformadas, mesmo em meio à dureza tão grande dos seus corações. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte aqui é pensar que o texto que nós temos, ele mostra para nós que muitos rejeitam a Cristo por causa da simplicidade da mensagem que Jesus vem trazer para nós. Olha só o que o texto diz.
João está relatando para a gente aqui, nos primeiros capítulos aqui do seu evangelho, os primeiros passos de Jesus, e a gente pode chamar isso aqui de um momento de recrutamento. O que Jesus está fazendo? Ele está iniciando o seu ministério e está recrutando seguidores, alunos, discípulos, para que ele possa, a partir de agora, moldá-los para os seus propósitos aí. Só que o grande ponto é que, antes de acontecer o momento em que os discípulos aqui, os primeiros, se encontram com Jesus, se você puder ver lá no verso 22 do capítulo 1, nós temos o seguinte relato: finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Quem está recebendo esse questionamento não é o João evangelista, mas o João Batista, aquele que foi também eleito por Deus para ser o que prepararia o caminho para a vinda de Jesus, para a vinda do Cristo. O ponto é, João Batista está sendo questionado se ele é o Cristo. Em outras palavras, é dizer se ele é o Redentor, aquele que o povo ali esperava, aguardava. E a resposta de João Batista é: eu não sou. E não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Você pode ver isso nos versos seguintes aí. Ele vai falar, a partir do verso 26, que ele é aquele que batiza com água, mas virá alguém que batizará de outra forma, de uma maneira mais profunda, transformadora. Só que um ponto interessante é que é nesse relato que João começa a falar sobre seu ministério, o João Batista, e a partir do verso 35, nós temos um movimento que eu intitulei de graduação. É como se fosse assim: João Batista é o ensino médio, e agora ele vai encaminhar os discípulos para o ensino superior ali. Ele vai passar agora a autoridade, mas a condução como mestre dos discípulos que estavam seguindo ele para Jesus Cristo. É algo simbólico até mesmo para o papel ministerial de João Batista, não é? Ele prepara o caminho e agora ele conduz os seus para que eles vão até Jesus. E o texto vai dizer assim no verso 35: João estava ali novamente e com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, ele diz o quê? Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, o relato aqui até o verso 43, que é o verso que nós lemos, que é o nosso foco aqui nessa manhã, traz para nós aquilo que a gente pode chamar de marcas do verdadeiro discipulado. E quando eu falo discipulado, eu não me refiro ao relacionamento que eu e você temos uns com os outros, no intuito de nos parecermos mais com Jesus, mas sim na natureza da sua própria vida em seguir a Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus, e nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que caracteriza a verdadeira identidade de um seguidor de Jesus. E esse relato de João Batista traz para nós pelo menos 3 marcas. A primeira dela é que um discípulo de Jesus tem um conhecimento verdadeiro sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus. Só que entender quem é Jesus não basta. E o texto continua dizendo que os discípulos, após chegarem a Jesus, eles perguntam: aonde você está hospedado? Aonde você mora? E a resposta de Jesus é bem sugestiva. Ele diz no verso 39, venham e verão. O texto vai dizer que os discípulos vão até ele, passam aquele dia com Jesus. E aqui nós temos a segunda marca. Não adianta só ter um conhecimento verdadeiro, mas em segundo lugar uma experiência relacional genuína. A gente precisa de fato se relacionar com Jesus. Jesus não é uma ideia somente, ele não é uma afirmação, ele é alguém. Então nós conhecemos o Mestre e em seguida nós temos um relacionamento com ele. Mas o texto continua e vai dizer que no dia seguinte André, que era um desses discípulos, irmão do Pedrão que nós conhecemos, esse André vai até o seu irmão e diz que ele encontrou quem? O Cristo, encontrou o prometido Messias. Pedro crê e passa agora a ser um seguidor de Jesus, e aqui nós vemos a terceira marca, que é o pronto testemunho para falar sobre Cristo. Vamos lembrar? Conhecimento verdadeiro, experiência relacional, genuína, verdadeira também, e um pronto testemunho. Essas são as 3 marcas que a gente vê do recrutamento de Jesus. Elas conhecem a Ele, elas têm contato pessoal com Ele, e a partir daí se tornam testemunhas. Você pode ver isso no Evangelho inteiro. Jesus se encontra com a samaritana que não entende quem Ele é, Ele fala a respeito de quem Ele é verdadeiramente, ela passa agora a ter uma dimensão mais profunda sobre Ele, e se torna uma testemunha agora para os cidadãos de Samaria ali, e começa a pregar para eles. E a gente vai vendo essa dinâmica em todos os textos de João.
E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque isso é importante para a gente perceber o próprio movimento de Filipe para com Natanael. Se você puder ver, o texto vai colocar para nós que Filipe, ele se encontra com Natanael, e o texto vai dizer que, assim como André, ele era da cidade de Betsaida, encontra Natanael, e diz algo semelhante ao que André disse a Pedro, só que com mais riqueza. Ele fala o seguinte: achamos, verso 45, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. É curioso, meus irmãos, que Filipe não está aqui apresentando Jesus da seguinte forma: encontrei alguém que tem um plano maravilhoso para a sua vida, encontrei alguém que vai resolver todos os seus problemas de imediato, encontrei alguém que vai tornar a sua vida financeira melhor, encontrei alguém que vai transformar a sua vida de hoje para amanhã e trazer todos os seus sonhos aqui de imediato agora. Não, ele não diz isso. Ele diz: eu encontrei aquele que é a nossa esperança. Eu encontrei aquele que é, em outras palavras, o cumprimento do Antigo Testamento. Eu encontrei aquele pelo qual nossos pais nos ensinaram. De geração em geração nós estamos ansiando para que ele venha para nos libertar desse cenário caótico aqui de opressão, em que nós estamos sofrendo debaixo dos pagãos. Se você se lembra muito bem, o povo de Israel desobedeceu, o reino se dividiu, e depois disso, tanto a parte que continuou sendo chamada de Israel, como a outra parte que ficou sendo chamada de Judá, foram exiladas, foram para outros povos. E a partir daí, Judá, principalmente, ficou debaixo do império da Babilônia. Depois ficou embaixo do império persa, do império grego. Depois tiveram tantos movimentos ali de luta por libertação, até que Roma chegou e tomou o controle. E Roma começou a apresentar o quê para eles? Começou a apresentar para eles uma espécie de paz, entre aspas, a famosa paz romana. É aquela paz que ela é promovida por meio da espada. Você paga impostos muito pesados, você não contraria os nossos movimentos políticos, e você terá liberdade para no seu cantinho aí prestar conta ao seu Deus. Ou seja, o povo volta para a terra, mas ele não tem aquela liberdade mesmo. Ele continua na sua terra, ali, mas ainda sendo oprimido pelos pagãos. Pensa que esses dois discípulos aqui, Natanael e Filipe, estão dentro desse contexto, gente. Eles estão com grandes expectativas a respeito da vinda do Messias. E o que Filipe faz? Filipe chega e descreve para Natanael: nós temos aqui aquele sobre quem Moisés disse na lei, sobre quem os profetas falaram, o Cristo. E ele coloca aqui esse Cristo, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. É aqui que entra um ponto muito importante. Natanael, ele é um cético, um incrédulo, porque é estranho crer que o Messias vem de Nazaré. Eu não sei se você sabe, mas Caná da Galileia, que é a cidade de Natanael, ela é uma cidade rival, era uma cidade rival de Nazaré. A própria Galileia já era um local desprezado, e dentro dessa própria região haviam cidades que eram mais desprezadas ainda. Então pensa, Jesus era da região desprezada, da cidade mais desprezada dentro dessa região. E o ponto é que Natanael está justamente incrédulo por achar que, como assim o Messias vem daí? Afinal, Jesus não era conhecido como um belemita, ou seja, alguém que vem da tribo, da região de Belém, mas é alguém que é conhecido como um nazareno. E isso cria confusão em Natanael. E a resposta dele é: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Eu sempre gosto de dizer, meus irmãos, aquela expressão, talvez os mais novos não estejam tão acostumados, mas eu tenho certeza que você está. Os mais velhos sim. Sabe aonde Judas perdeu as botas? Depois daí é Nazaré, tá? É depois. O ponto aqui é que João, o evangelista, quer relatar para nós que esse encontro de Natanael foi um encontro em que nós temos uma resposta, até certo momento ali, natural, para alguém que tem expectativas reais de que aquele que virá será o prometido rei da linhagem de Davi. Só que o que é estranho é que a expectativa foi frustrada, né? Como assim? O rei, o prometido Messias, ele vem de Nazaré? É curioso que, querendo ou não, essa é a natureza, muitas vezes, da incredulidade que há no coração desse mundo.
As pessoas menosprezam o Evangelho justamente pela simplicidade dele. Talvez você já tenha escutado coisas do tipo: eu nasci num lar cristão, até eu aprendi algumas coisas ali, mas depois que eu comecei a estudar mesmo, eu comecei a de fato pesquisar mesmo, eu fui ver que esse negócio de Cristo e tudo mais é apenas mito primitivo, é ensinamento da minha avó, da coisa lá, mas não é algo relevante mesmo, porque ele não traz para a gente o que a gente quer: poder, espaço. Ele não traz isso. Ele pede para a gente ser bem-aventurado porque é pobre de espírito, porque chora, porque é perseguido. Que mérito há nisso? Talvez você tenha escutado pessoas que digam o seguinte: eu quero conhecer a Deus, eu quero ir para o céu. E você diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só isso. Eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que sacrificar nenhum animal, eu não tenho que andar não sei quantas milhas de joelhos nesse período da quaresma, pagar todas as minhas penitências e pecados aqui. Eu não quero isso não, isso é simples demais. É assim que o mundo pensa, meus irmãos. Ele olha para o Evangelho e entende o Evangelho como uma mensagem que não traz para a gente aquela dignidade de poder fazer as coisas e no final dizer: consegui. Essa é a ironia do Evangelho, né? No final a gente diz: ele conseguiu por nós. Mas veja, não somente quem não crê em Jesus pensa assim, mas nós também pensamos assim. Nós muitas vezes menosprezamos o Evangelho também, naquilo que ele exige de nós, naquilo que ele nos pede também para fazer. Talvez você já tenha muitas vezes lidado com a questão de uma doença, um diagnóstico, a esperança de uma mudança após um tratamento, e aí as coisas não acontecem como você esperava, e o seu pastor, o pastor Silvio, diz: vamos orar. Você fala: orar? Eu já orei tanto, orar de novo? Talvez você não consiga administrar bem seus relacionamentos, seu casamento, e aí você vai ter um aconselhamento com a sua liderança, e ela diz: vamos entender o que a palavra de Deus diz? Será que você não podia dar uma resposta pronta para mim? Me dá aqui todas a cartilha corretinha para que eu possa resolver o problema do meu casamento e ter o casamento dos sonhos. Percebe? A gente vai também lidando com a nossa vida de uma maneira um tanto quanto simplória. Só que a gente contradiz justamente o que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, quando ele diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Nós não devemos nos surpreender se o mundo olha para a mensagem do Evangelho e diz: ela é simples demais, é bobagem, você crê em alguém que morreu para ter esperança? Meus irmãos, não se surpreendam com isso. A incredulidade do mundo, ela é traduzida assim mesmo, pela blasfêmia, pela resposta contrária à mensagem que nos transformou. Mas o que Paulo diz? Mas para nós que cremos nela, a cruz é poder de Deus. Veja, falar sobre a simplicidade, sobre a vergonha do Calvário, é falar sobre aquilo que a gente pode chamar de matéria-prima, para poder aperfeiçoar a minha e a sua piedade. A vida cristã, ela é alimentada justamente por isso, por nos parecermos e nos amoldarmos cada vez mais com Jesus Cristo. Veja, é através de fraqueza, é muitas vezes sendo o mais fraco da história, é muitas vezes perdendo, dando a outra face, é muitas vezes sendo aquele que sempre fica com o pedaço menor do bolo. Ou seja, é dessa forma que nós nos identificamos com Jesus e nos tornamos testemunhas dele. A gente foi chamado para trilhar uma jornada de cruz, meus irmãos, uma jornada de simplicidade, humilhação em Jesus, e Jesus deu um nome para isso. Ele colocou para nós, e nós podemos resumir como uma jornada cruciforme. Para as irmãs aqui que eu acho que devem cozinhar muito bem, sabe aqueles moldezinhos de bolo? Para os mais jovens que gostam de filmes como Shrek, onde a gente tem aquele biscoitinho, que é um bonequinho assim. Pensa que Jesus Cristo definiu para nós o molde da minha e da sua vida. É Ele. E Ele morreu na cruz. Logo, quando nós cremos em Cristo, esse molde vem sobre nós, quebrando tudo aquilo que não encaixa, para que a gente possa se amoldar de maneira perfeita ao nosso Mestre. É por isso que Paulo diz para nós lá em Gálatas que já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
A vida que agora eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo o quê? Pela fé naquele que me amou e se entregou em meu lugar. Veja, a mensagem do Evangelho é essa, uma mensagem que é traduzida por nós vivermos a vida de Jesus. E Jesus disse isso. Se você lembra lá em Mateus capítulo 16, quando ele coloca, após Pedro dizer que não vai permitir que ele morra. É interessante que nós somos igual Pedro, né? A gente coloca a expectativa de que Jesus é de um jeito, aí Jesus frustra a gente porque ele é de outra forma, e a gente fala, não, Jesus, você não pode ser assim não. Você não pode ser assim, porque se acontecer isso eu vou ter que impedir que você morra. Jesus fala, apartai-vos de mim, Satanás. Porque tudo aquilo que é contrário a essa mensagem de humilhação, essa mensagem de cruz, é satânica, meus irmãos. Quer ser diabólico? Não vocês, pelo amor de Deus. Mas o que é ser diabólico? É justamente seguir o nosso próprio coração e não obedecer a Deus. Seguir o nosso coração e não obedecer a caminhada com Jesus. Como que Jesus responde a Pedro? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por a minha causa vai encontrar a vida de fato. Pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Veja, Jesus diz para Pedro, Pedro, você está achando que a cruz é um problema? Você tem que entender que a cruz é justamente o tema da minha mensagem e da sua vida. Isso se você quiser ser um seguidor. Mas, meus irmãos, nós vivemos numa cultura hoje onde nós estamos ostentando igrejas. Já viu isso? A gente ostenta igreja. A gente quer ter o melhor louvor, a melhor banda da região, a melhor igreja, a que tem as melhores programações, a que tem os melhores líderes, os melhores pastores, os melhores sermões, os melhores. E a gente quer sempre sentar na frente. A gente quer sempre sentar no primeiro banco e quer receber aplauso das pessoas por isso. Só que a gente percebe, no final das contas, quando olha para o texto bíblico, de que a ostentação nunca foi o caminho de Jesus. Jesus não chamou a gente para que a gente venha impressionar o mundo pela nossa maneira bonita de fazer as coisas. A nossa mensagem é uma mensagem que deve, em tudo que nós fazemos e somos, apontar para Ele, apontar para Jesus Cristo. E convidar essas pessoas para que elas reconheçam seus pecados, se livrem da cegueira que fazem com que elas sejam preconceituosas. O preconceito está aí com raça, o preconceito está aí com cor, o preconceito está aí com questões intelectuais. E é isso que leva a que as pessoas olhem para o Evangelho e pensem que o Evangelho não é digno de confiança. Mas é nosso papel, meus irmãos, não convencermos as pessoas por nós mesmos, mas crermos que, pela própria beleza do Evangelho, na sua simplicidade, ele tem poder para transformar os céticos. E é aqui que a gente vê a nossa segunda lição. Se no primeiro momento nós vemos que muitas pessoas, assim como Natanael, rejeitam o Evangelho por ele ser simples demais, nós vemos que é justamente nessa simplicidade que a glória de Deus é manifesta, transformando céticos em pessoas que de fato creem em Jesus. Continuando o texto, a resposta de Natanael, ela é prontamente respondida por Filipe da seguinte forma: venha e veja. Lembra onde a gente viu isso? No relato anterior, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos vão, onde você estava hospedado? E aí Jesus diz, venha e verão. Natanael está replicando aquilo que aconteceu possivelmente com ele também. Não adianta apenas chegar, não adianta apenas chegar para Natanael e dizer, olha, nós temos aqui aquele que é o cumprimento do Antigo Testamento. Mas Natanael olha e fala assim, mas não encaixa, cara. Como assim? O Antigo Testamento para mim diz que o nosso rei será poderoso, mas esse veio de Nazaré. E aí Filipe fala, então vem ver, vem sentar com ele numa mesa. Jesus com certeza é aquele tipo de pessoa, gente, que seria com certeza um excelente vendedor, tá? Sentar numa mesa ele te convenceria com toda a sabedoria, você pode ter certeza. E o que ele faz? Natanael vai até Jesus, e o texto vai dizer, acompanhe na sua Bíblia no verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. O que nós vemos aqui? Jesus começa a se apresentar agora para Natanael como alguém que, mesmo vindo de Nazaré, tem um conhecimento absoluto sobre ele.
peraí, como é que você sabe que eu estava debaixo da figueira? Alguns estudiosos propõem, a gente não tem como ter certeza, de que Natanael estava possivelmente refletindo debaixo de uma figueira por estar frustrado com algum tipo de coisa, porque isso era comum para o judeu. Eles iam para debaixo das figueiras para pensar, para lamentar. Nós podemos talvez pensar que seja isso, mas o ponto da passagem não é a curiosidade de saber o que Natanael passou, mas é justamente conhecer Jesus na sua simplicidade como alguém que tem todo o poder. E por ter todo o poder, ele sabe todas as coisas, inclusive quem Natanael é e do que ele precisa. Foi assim com a gente, meus irmãos. A gente não sabia que a gente precisava de Jesus, mas um dia o Evangelho chegou até nós, nos apresentando a Ele. Quando a gente encontrou Jesus verdadeiramente, a gente creu e viu que Jesus nos escolheu muito antes de nos escolhermos a Ele, nos chamou pela graça, e graças à obra dele nós podemos ter acesso a Deus. Eu peguei um pouquinho do que com certeza o pastor Samuel pensou com vocês hoje. Cristo como nosso mediador, como aquele que nos conduz, como o único caminho até o Pai. Natanael está experienciando isso, e é curioso que depois que Jesus mostra esse conhecimento absoluto, alguém que estava menosprezando o tal do Messias que vem de Nazaré, ele muda agora, ele diz o seguinte: mestre, verso 49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja, eu não acreditava que vinha Rei de Nazaré, né? Mas agora que ele demonstra essa dimensão tão sobrenatural e profunda sobre mim, quanto ele me conhece, não tem como não ser outra pessoa, não ser o prometido das nações. E por que isso é importante para nós? Porque Jesus faz assim, ele justamente atende da maneira dele as nossas expectativas, meus irmãos. Às vezes as nossas expectativas, elas são grandiosas demais para com o nosso mestre, grandiosas aos nossos olhos, pelos padrões de poder, de glória, de beleza que a gente tem ao olhar à volta e achar que Jesus tem que ser assim também. Talvez você se lembre de Apocalipse, onde nós temos o seguinte: João ouve um leão, ele olha para o trono e vê um cordeiro. Isso é curioso para a gente, não é? Porque a gente pensa no leão, pensa na glória de Deus, pensa no Rei Todo-Poderoso, mas qual que é a maneira que ele se apresenta para nós? Como um cordeiro imaculado, mas que está manchado de sangue por ter se entregado em nosso lugar. Eu tinha um professor, eu tenho, né? Ele ainda está vivo, graças a Deus. Mas um professor que eu tive no seminário, onde ele dizia o seguinte: talvez que ele faz isso, não tem como a gente saber, muitos de nós nos surpreenderemos na nova criação, quando a gente chegar lá, e talvez a casa mais simples seja de Jesus, talvez o local mais simples seja do nosso mestre, porque as nossas expectativas, elas são grandes demais, e muitas vezes a gente se frustra por isso, porque a gente pensa que Jesus tem que sempre agir de imediato, demonstrando os milagres e toda aquela grandeza que a gente espera, mas é na simplicidade das nossas conversas, na comunhão da igreja, no partir do pão, na ceia, nos batismos, em ler a Bíblia, em ouvir um sermão, em ser conduzido pelos pastores que vocês têm aqui, que Deus está trabalhando na vida de vocês, da maneira mais simples, da maneira mais ordinária e comum. Deus está falando com você. Para as nossas irmãs que vivem em casa, trabalhando, cuidando da sua família, é nesse momento ali também que Deus está com você, te ensinando a amar pessoas que dependem de você, te ensinando a cuidar de pessoas que Ele te deu. E é nessa simplicidade que Deus vem e demonstra a sua grandeza para nós, mostrando que é assim que na maioria das vezes Ele trabalha. Natanael está desfrutando disso, meus irmãos. Desfrutou disso, justamente de alguém que na sua simplicidade vem e transforma um coração incrédulo, uma mente incrédula, em alguém agora que quer seguir a Jesus. Mas tem uma curiosidade muito interessante nesse texto, porque se você vê a resposta de Jesus depois desse encontro transformador com Natanael, Jesus diz: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você é bom de Bíblia, aquele que fez o dever de casa, leu bem a Bíblia aí durante a sua infância, mas não se sinta acanhado se você talvez não está tão expert aí em achar o livro de Naum, de Amós, enfim. Tem um relato na Escritura
Eu já vou ajudar os irmãos no livro de Gênesis, aonde nós temos um homem que tem um encontro sobrenatural. Ele vê algo se abrindo no céu e uma escada descendo ali. E o texto diz que anjos estão fazendo o quê? Descendo e subindo sobre essa escada. Você lembra de que eu estou falando? Jacó. Jacó é aquele que depois de fugir, ele tem um encontro com Deus. De uma maneira sobrenatural, o anjo do Senhor se apresenta, ele tem essa visão, e aí ele tem aquilo que nós chamamos de reino dos céus, de reino de Deus. Não é que é algo acima dos nossos céus aqui em cima, nesse sentido, mas é que é uma realidade que nós não temos mais acesso por causa do pecado, que é a realidade da presença de Deus. E quando Jacó teve esse contato, Jacó teve o privilégio de justamente vislumbrar um pouco daquilo que é a presença do Senhor, gloriosa, com anjos ali, evidenciando essa glória e essa beleza. Depois desse encontro, o que acontece com Jacó? Jacó tem seu nome mudado para Israel. Agora voltemos para o nosso texto, meus irmãos. Nós temos um Jesus que encontra alguém chamado Natanael e diz: aqui está um israelita em quem não há falsidade. E em seguida, ele diz que Natanael irá se surpreender mais ainda quando ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que tudo isso quer ensinar para nós? De uma maneira muito direta, o evangelista João quer mostrar para mim e para você que Jesus é a escada de Jacó. Jesus é aquele que dá a nós a plenitude do conhecimento e do acesso a Deus. Jesus é aquele que transforma Jacós em israelitas agora, que mesmo tropeçando ali na sua maneira de viver, eles ainda assim podem viver com Jesus e terem contato pleno com o Pai. Esse é o privilégio que a gente tem, gente. Quando a gente fala sobre Jesus, nós estamos falando sobre alguém que é tudo que eu e você precisamos para poder viver a vida com Deus. Você não precisa de práticas específicas que vão conquistar o favor de Deus. Você não precisa ser o melhor dos melhores. Você não precisa ser o melhor pregador, o melhor tocador, né? Minha avó falava assim: você é tocador, né, filho? O melhor tocador aqui. Você não precisa ser isso. Por mais que isso seja bom e possa abençoar o povo de Deus, você precisa de ser alguém que ama a Deus, que ama Jesus, que segue a Jesus, que ama a vida com Jesus e que está pronto a viver em nome dEle. Meus irmãos, essa graça que foi revelada a nós é a graça que nós podemos estender às pessoas, sempre mostrando para elas que Cristo sabe tudo sobre elas. Cristo é aquele que pode satisfazer as expectativas das pessoas, mesmo na sua simplicidade, e que Cristo é aquele que é o único caminho até o Pai. De que maneira a gente pode responder a tudo isso aqui? A primeira delas é crendo, assim como Natanael e Filipe. Crer em Jesus, tendo conhecimento verdadeiro sobre Ele. A segunda coisa que a gente pode fazer é confessar isso publicamente. É testificar diante das pessoas, diante uns dos outros, que nós conhecemos o nosso Mestre. E que na simplicidade e na pureza da sua mensagem, nós temos tudo o que nós precisamos para poder viver em nome dEle. E por fim, nós precisamos ser assim como Filipe e como o próprio Jesus. Pessoas que oferecem um lugar à mesa com o nosso Mestre. Sabe o que é importante a respeito de tudo isso para nós, quando a gente pensa sobre a incredulidade do mundo? É que no final das contas, meus irmãos, a gente não deve se preocupar com a dureza do coração das pessoas. Talvez muitos de nós aqui tenhamos expectativas para com familiares, para com amigos, para com, enfim, parentes que estão distantes não só de você, mas até também de Deus. Pessoas que não querem saber de Jesus. Isso às vezes é desanimador. Você prega, você fala, você manda vídeo do YouTube, manda um monte de coisa, manda os melhores pregadores e tudo mais, mas parece que nada acontece. Não se sinta desencorajado, mas se sinta encorajado a continuar, enquanto a vida é esperança, para que a gente apresente Jesus na sua simplicidade, da maneira como Ele é, crendo que é nessa simplicidade que o nosso coração foi alcançado e transformado, e é assim que pecadores continuarão sendo transformados. Amém? Abaixa a sua cabeça, deixa eu orar pela vida de vocês. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos de poder conhecer mais o Senhor.
esse privilégio que nós temos de ser capacitados pelo Senhor, exortados, admoestados, ó Pai, sermos convencidos dos nossos pecados, sermos, ó Pai, agraciados pelo Seu amor, pelo Seu perdão, sermos lembrados da Tua fidelidade, sermos lembrados da beleza da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é poderosa para, da Sua maneira, da maneira como o Senhor assim colocou, ó Pai, trazendo para nós o relato de homens e mulheres que foram falhos, foram fracos, mas que foram, ó Pai, vencidos em sua incredulidade pela bondade da Sua mensagem, pela bondade da mensagem de Jesus. Senhor, nos dê coragem, para que nós possamos, assim como André, assim como Felipe, assim como todos os apóstolos, assim como aqueles que falaram do Evangelho para conosco, nós também possamos ser aqueles que apontam o Senhor, ó Pai, para as pessoas. Nós devemos ser aqueles que dizem: eis aqui o Cordeiro de Deus, venham e vejam como Ele é, venham e vejam e experimentem um relacionamento com Ele. Pai, nos encoraja a fazer tudo isso, nos encoraja a vivenciar tudo isso, para que assim, dentro dessa obra tão bela e grandiosa que é o Teu reino, nós possamos ser privilegiados, não somente por sermos Teus filhos, mas por sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, ó Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo pastor Jefferson, pastor Samuel, pastor Silvio aqui, toda a liderança dessa igreja, por aqueles que aqui congregam, por aqueles que visitam. Obrigado, ó Pai. Rogo para que o Senhor continue a sustentá-los e a fortalecê-los, dando a eles todas as condições necessárias para que eles continuem a testemunhar sobre Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele, com fé, que nós cremos e oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.